Irmãos, a palavra de Deus diz que nos últimos tempos, nos últimos dias, iriam surgir escarnecedores. Sabe o que é isso? São pessoas que escarnecem, que zombam de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo sem nenhum temor. E eles zombam da gente também, mas o que eu quero te mostrar aqui hoje, eu confesso para você, eu tive que respirar fundo porque eu fiquei indignado. Irmãos, isso aqui não é exagero, não é teoria da internet, é muito verdade o que aconteceu, inclusive está em todos os cantos, e eu quero te explicar com calma, detalhe por detalhe. Você talvez já tenha visto por aí, nas redes sociais, o rosto dessa atriz aí, ó, Cynthia Erivo. Eu mesmo fiz um vídeo aqui no meu canal falando sobre aquele filme Wicked, que acabou de ser lançado nos cinemas, o filme Wicked 2, onde fala muito sobre bruxaria, mas de um jeito que parece tranquilo, não tem nada demais. Eu sei que muitos cristãos, pais cristãos, estão levando seus filhos para assistir, mas eu quero te mostrar aqui hoje que na verdade o buraco é mais embaixo. Irmãos, inclusive nesse vídeo, eu vou colocar aqui no final para você ver, eu deixo muito claro que hoje em dia eles tentam trazer uma mensagem obscura, uma mensagem de ocultismo, mas de forma muito fantasiosa. Inclusive eu me lembro dos filmes que eu assisti quando eu era mais novo, quando eu era adolescente. Os filmes de fantasias, eles eram mais leves, entende? Tinha lá um dragão falando, tinha até alguma coisa de magia, mas era uma coisa mais leve. Hoje em dia não, já está escancarado, eles não escondem mais. Então, eu vou trazer aqui um ponto de vista que pouca gente sabe, mas essa atriz aqui, ó, ela interpretou Jesus Cristo em um dos maiores palcos de Hollywood. Irmãos, as pessoas elas riam, elas aplaudiam, elas achavam a coisa mais linda do mundo. E isso nos mostra, né, que o ser humano ele vai perdendo esse temor. Inclusive a Bíblia deixa muito claro que o pecado, à medida que a pessoa vai se entregando ao pecado, ele vai endurecendo o coração. Lembra de Faraó? Cada vez que Faraó ele resistia à voz de Deus, que dizia para ele libertar o povo do Egito daquela escravidão, e cada vez que ele resistia, o coração ia se endurecendo cada vez mais. Então as pessoas hoje, elas acham bonito, né? O que é errado, elas distorcem valores. E aqui não foi uma pequena peça, não foi uma coisa qualquer, foi um espetáculo enorme. O musical Jesus Christ Superstar, ou seja, Jesus Cristo Superstar. É claro que eles querem trazer uma ideia de que Jesus aceita todo mundo, de que Jesus ele fala a língua das pessoas, mas não é bem por aí. E você vai ver que essa mulher aqui, quando ela subiu no palco, ela, né, não apenas usou o figurino de Jesus, ela cantou, atuou, e ela falou palavras de blasfêmia, e ela até foi crucificada diante de milhares de pessoas. Irmãos, eu fico pensando, né? E eu quero perguntar para você aí também, como é que alguém que está envolvida com filme de bruxaria, como esse caso aí do Wicked, aceita interpretar o Filho de Deus? Isso para mim não me cheira bem. Como que Hollywood olha para uma pessoa que abraça publicamente valores que são totalmente contrários à Bíblia e de repente eles decidem, essa aqui vai ser Jesus, essa aqui vai interpretar Jesus, vai dar certinho. Irmãos, eu vou contar aqui o que aconteceu depois, mas antes disso, deixa eu só te pedir uma coisa, se inscreva no meu canal. Porque todo dia eu vou trazer um conteúdo que vai edificar a sua fé e fazer uma oração de fé, uma oração poderosa. Então se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho da notificação, tá bom? Irmãos, uma coisa interessante que eu tenho percebido, não só eu, mas muita gente, é que agora que ela acabou de lançar esse filme, Wicked 2, a gente percebe que o semblante dela está diferente. Não só o dela, mas da Ariana Grande, que é o que eu falei no próximo vídeo que você vai assistir aqui no final. Mas é impressionante de ver o quanto ela está assim chorando o tempo todo. As pessoas estão preocupadas porque ela está com um olhar pesado e isso não é coincidência. Por quê? Ela zombou de Jesus. Irmãos, isso aqui não é qualquer coisa, entendeu? Então, a perturbação tem vindo agora. E aí fica uma questão, né? A gente percebe que a conta muitas vezes chega rápido. Muitas vezes a gente olha, às vezes, para um político, uma pessoa que faz muita coisa errada contra Deus, parece que não acontece nada. A gente não sabe, irmãos, o que acontece no dia a dia da pessoa, lá no íntimo, dentro da casa. Às vezes a vida da pessoa é um inferno, só que diante das câmeras, diante das pessoas, é uma maravilha, entendeu? Então a gente não consegue ver os bastidores, porque isso só Deus sabe. E ela mesmo disse, durante uma apresentação, que ela sentiu algo espiritual no ar, algo estranho, algo observando ela, e ela mesmo contou, diante da entrevista, que era algo pesado. Então nessas horas as pessoas não entendem porque elas também estão cegas espiritualmente. E ela não disse claramente que eram espíritos, que não era o diabo, que não era nada disso. Mas ela deixou claro que tinha uma carga espiritual naquele lugar.
e que era fora do comum. E olha as consequências do que aconteceu ali. Logo depois desse musical, começaram os relatos de que ela estava chorando do nada. Ela de repente, começava a chorar do nada e não sabia explicar. Ela até chegou a dizer que estava muito cansada, mas na verdade é nítido que ela está passando por uma crise emocional. Ela está com o olhar perdido, ela mesma disse que já não está dormindo mais. E até em entrevistas ela chega a travar. Às vezes ela começa a falar uma coisa e de repente ela para. Então, isso não é normal. Isso aqui para mim deixa uma mensagem muito séria. Não brinque com coisas sagradas sem o temor de Deus. Sabe, a Bíblia diz que inclusive é um mandamento de que a gente não pode tomar o nome de Deus em vão, certo? Só que as pessoas não apenas fazem isso, mas elas tentam zombar porque elas acham que com elas não vai acontecer nada. Afinal de contas, o dinheiro está entrando, as pessoas estão aplaudindo, mas irmãos, o ser humano é muito bobo, porque isso aqui tudo vai passar de uma maneira tão rápida. E então a gente não pode brincar com aquilo que é santo, porque a Bíblia diz que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, aquilo que ele plantar, ele vai colher. Amém? Eu não estou aqui para falar dessa mulher no sentido de denegrir a imagem dela, porque Deus conhece o coração de cada um, mas eu estou aqui para abrir os seus olhos, não só os seus, mas de toda a sua família. Amém? O apóstolo Paulo disse lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, que não é de se admirar em que o próprio Satanás, ele se disfarça de um anjo de luz. Ou seja, hoje o mal, ele não vai chegar com cara de monstro, de diabo, com chifrinho, não. Ele vai chegar em forma de arte. Ele vai chegar em forma de interpretação, de espetáculo bonito, como um filme muito bem feito, como um musical, entende? Então, não é porque um filme não tem nada demais, vamos assim dizer, que não quer dizer que aquilo não seja influenciado por forças malignas. Por trás, a gente sabe que, na verdade, eles querem distorcer a imagem de quem é Jesus. Eles querem trazer um Jesus que abraça tudo, que aceita tudo, que não confronta ninguém. Mas esse Jesus que Hollywood inventa, sabe? Ele não salva, ele não liberta, ele não transforma a vida de ninguém. Então, irmãos, o verdadeiro Jesus, o da Bíblia, ele é aquele que é o rei, ele é aquele que confronta o pecado. Ele falou muito sobre o inferno, entende? Hoje não se fala disso mais nas igrejas, mas Jesus, irmãos, ele fazia tudo isso por amor, porque ele não queria que as pessoas continuassem no erro, não queria que as pessoas continuassem tentando viver uma vida longe de Deus, porque isso aí, o caminho é a morte eterna, a morte espiritual. Então, Hollywood, ele pode até tentar mudar Jesus, ele pode tentar colocar uma outra imagem no lugar dele, mas ninguém tira o Senhor do trono, ele continua sendo o rei dos reis, amém? E outro detalhe muito importante é que eles escolheram essa mulher porque ela é uma defensora da bandeira LGBT. Essa mulher, ela representa alguém não binário, entende? Eles querem trazer um Jesus que abraça todo mundo, como eu falei, um Jesus que não vai confrontar ninguém. E lembrando de uma coisa, faz todo sentido, Quando as pessoas escolheram Barrabás para ser liberto e decidiram crucificar Jesus, é porque Jesus era uma ameaça. Jesus, ele confrontava as pessoas e Barrabás não. Barrabás iria continuar com a vidinha dele, de pecado, com os deuses dele. Ele não iria confrontar ninguém. Então o que as pessoas não querem é ouvir a verdade. E aqui no meu canal eu procuro sempre falar a verdade. Como o apóstolo Paulo disse, não podemos ir contra a verdade, senão por ela. Devemos defender com todas as nossas forças os valores cristãos bíblicos. Amém? Glória a Deus. Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou deixar aqui na tela agora para você assistir o vídeo onde eu falei mais detalhes que pouca gente sabe sobre o filme Wicked, que acabou de ser lançado, para você também alertar outras pessoas, tá bom? Deus te abençoe. Eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço. Fique com Deus.